Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Muito obrigado por estarem aqui. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre esse lance que está rolando aí, então, sobre as Big Techs, né, que estão agora ao ponto aqui no Brasil de passarem por um processo de regulamentação, né, e isso se tornou só necessário por causa que a gente teve uma onda aqui no Brasil, né, de disseminação de informações que são falsas e informações que são caluniosas, e por causa que não tem assim um mecanismo que realmente opere para separar essas informações de uma forma legítima, porque na verdade a inteligência artificial ela não consegue, né, trazer isso de uma forma eficiente. Então a gente tem que lembrar que a inteligência artificial ela funciona muito bem quando a gente consegue assim somar dados e juntar esses dados para de repente exibir conteúdo, exibir informações, tipo, pessoas que assistem esse vídeo têm maior probabilidade de adquirir esse produto, sabe? Esse tipo de função assim funciona muito bem. Agora é muito difícil de discernir assim se uma opinião de uma pessoa está indo para um lado assim fascistoide, né, ou não. E o problema é justamente esse, né, que não existe assim um mecanismo que regulamente isso de uma forma eficiente aqui no Brasil até o momento, né? E claro que se tratando assim de precedentes, né? O grande medo das grandes empresas é justamente perder dinheiro, por causa que o que acontece, né? Quanto menos tipos de conteúdo puderem ser veiculados assim livremente na internet, evidentemente as empresas terão menos conteúdo para capitalizar em cima. E acontece que esses conteúdos que são radicais também são conteúdos que são extremamente disseminados e distribuídos, por causa que tem um interesse financeiro, tem um interesse político por trás deles. E o que a gente pode fazer, então, é justamente regulamentar. O problema é que o medo das empresas é justamente chegar num ponto onde, por exemplo, elas não possam mais publicar qualquer tipo de conteúdo, por causa que é muito fácil também distorcer esse tipo de regulamentação para chegar e começar a apontar como assim um discurso extremista, um discurso negativo, uma grande quantidade de informações na internet. De repente até vídeos meus aqui nesse canal aqui talvez sejam considerados como fortes demais por serem assim de ataque a ideias, né? Mas enfim, eu acho que é muito importante a gente entender toda essa situação, né? Porque são empresas que ganham muito dinheiro, sabe? E parte desse dinheiro é justamente de visualizações. E nós aqui no Brasil, nós somos uma das populações mundiais que mais assiste, que mais consome a internet, né? Nós brasileiros estamos mais conectados que muitos países no mundo, sabe? E nós consumimos conteúdo muito mais do que muitos países do mundo, não só pela quantidade de brasileira, mas assim pela questão per capita mesmo, assim, nós brasileiros utilizamos e consumimos internet em grande escala, assim, a quantidade de tempo que a gente fica online é muito grande em comparação a outras pessoas do mundo. Então é evidente que as grandes empresas de internet têm esse medo de perder assim uma fatia do mercado brasileiro, porque qualquer diminuição dessa fatia de mercado é extremamente considerável para eles, né? Porque é um mercado muito grande. Então, se tu pegar assim, fatiar e tirar fora uma parte do bolo das informações, que é aquela grande quantidade de fake news e notícias falsas e acusações falsas e, enfim, os problemas que a gente vem vendo assim acontecendo repetidamente assim na internet, como a questão de racismo e supremacia branca e fascismo, todos esses problemas aí, isso aí acarreta em ser uma grande fatia, uma fatia grande do bolo dos conteúdos disponibilizados na internet, e isso aí vai afetar financeiramente essas empresas.
né? Então é sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode pensar que dinheiro é tudo, né? E é claro que a empresa ela vai tentar se defender do jeito que ela pode, né? Que é às vezes também colocando informações meio duvidosas na internet, por causa que apesar da regulamentação assim ela ser forte, assim, ela é necessária, né? E claro, nada é eterno, nenhuma regulamentação existe e não pode ser depois aprimorada. O importante é iniciar o processo, possivelmente, né? E ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo dessa forma, a gente precisa entender também que não é tanto assim as pesquisas só que acontecem no Google, por exemplo, mas também o que é publicado principalmente em redes sociais, né? As redes sociais têm uma grande parcela de culpa assim, em permitir e autorizar e ignorar, né, os alertas para conteúdos que são duvidosos ou que são incorretos, né? São mentiras, né? E fica por isso mesmo. E no final das contas, assim, a censura das redes sociais vem muito mais para cima das artes, né? Vem muito mais para cima de repente de nudez e trabalho artístico, em vez de realmente ir para cima e contra e tentar bloquear conteúdos que disseminam notícias falsas, o que é uma pena, porque a gente tem assim todo esse potencial de internet para comunicar e a gente não usa ele da forma correta como a gente poderia, né? Isso aí é uma tragédia, né? Mas para nós que trabalhamos aqui do outro lado, na ponta da produção de conteúdo, isso aí também se apresenta como uma vantagem, né? Porque quando a gente trabalha com conteúdo que tem a ver com as informações assim, que são corroboradas com dados, baseados em pesquisas científicas, a gente passa a ter então uma certa vantagem na internet. Isso é algo que o Google já vinha prometendo fazer há muitos anos atrás. Eu cheguei a fazer matéria disso na revista Internet, mas aparentemente assim é uma tarefa muito difícil, né? A gente ter um monte de conteúdo científico na internet, mas as pesquisas não procurarem por esse conteúdo, né? Então, o campo político no Brasil aqui e o campo também religioso, radical, cresceu muito e a gente acabou tendo esse flood aí na internet de pessoas assim disseminando um monte de informações incorretas, e por causa da estrutura das redes sociais também ficou muito fácil de disseminar essas informações e gerou então vários problemas aí, inclusive nas nossas eleições, tanto na eleição presidencial de 2018 como de agora. Então vivemos aí num momento aí muito esquisito aí da internet, onde a internet está criando problemas dentro até mesmo da política, né? Onde agora políticos utilizam o palanque ali de fala para fazer vídeos para TikTok, para rede social em geral, né? YouTube, Insta, Reels, né? E isso aí tudo é muito complicado, sabe? A situação com que as pessoas estão reagindo a utilizar a internet é muito complicado. E aqui no Brasil a gente tem então uma grande quantidade aí de pessoas que estão se propondo a defender que a internet não seja regulamentada, por causa que justamente eles são do grupo que quer continuar espalhando mentira. Teve a gente até dizendo aí que mentira não é crime e tal. O problema é que quando tu dissemina uma informação incorreta, tu está incentivando, motivando as pessoas ao erro, né? E isso aí é muito ruim, ainda mais quando a gente está dentro de uma estrutura digital de comunicação global que surgiu justamente para evitar, para dar acesso e dar possibilidade das pessoas se comunicarem, aprenderem e melhorarem a sua capacidade de conhecimento do mundo. Então, ao mesmo tempo que tem essa iniciativa gigantesca de cientistas e pesquisadores, historiadores, distribuindo conteúdo gratuito maravilhoso na internet, tem esse monte de gente aí distribuindo um monte de bobajada na internet e fazendo as pessoas ficarem ali cativas a uma ideia, às vezes até fascista,
que não vai acontecer, que não vai funcionar, que não tem condições, e criando ódio entre as pessoas. Isso é uma coisa que a gente nota na nossa sociedade, a gente sabe que você tem um retorno real, uma repercussão real, então não dá para dizer que não é perceptível sim, de várias maneiras, e é preciso ser sim regulamentado de uma forma que se possa utilizar essas ferramentas de maneira produtiva, né, em vez de ser algo destrutivo. E isso é uma coisa que é muito importante na fábrica social, né, já que as redes sociais estão tão inseridas na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. A gente precisa então ter uma compreensão melhor de como isso funciona, e a gente não pode também deixar de lembrar que, apesar de existirem talvez milhares de brasileiros trabalhando dentro dessas redes sociais, essas redes sociais não são de propriedade brasileira, não são de propriedade de brasileiros, né? É uma iniciativa estrangeira que opera no Brasil, que opera no mundo, e assim, a gente também precisa já linkar isso aí com a falta de investimento aqui no próprio Brasil com relação à tecnologia e acesso à tecnologia da informação e tudo mais. A gente terceiriza muito disso para o resto do mundo, e a gente deveria de tomar um controle maior também sobre o que a gente produz aqui. Mas enfim, né, o importante é entender que quanto mais conteúdo a gente produzir baseado em dados e informações daqui para frente, mais vantagem possivelmente a gente vai ter na distribuição desses conteúdos, por causa que a internet vai começar a ser regulamentada, e isso faz com que a verdade, fatos e dados e pesquisas e coisas que são relacionadas à comprovação científica se tornam muito mais importantes. Então, a gente vai começar a ver, por exemplo, muito menos religião e muito mais ciência, o que, no final das contas, é uma coisa muito importante, né? É o que se esperava que fosse acontecer ao natural na internet. Quando a gente pensava, não, a internet mesmo se regula, eu que sou antigo da internet, eu sempre tive essa ideia de que a internet mesmo se regula. Deve ter até vídeo meu falando sobre isso, mas o fato é que não, na verdade não. Na verdade, quando a gente utiliza aí mecanismos que são algoritmos que vão fazer a escolha, né, para te mostrar um conteúdo, e a preocupação desse algoritmo é basicamente te fazer engajar com conteúdo e engajar com propaganda, então a gente tem um problema, né? Não é a internet que está se regulando, mas sim é um sistema que é basicamente capitalista, buscando otimizar ao máximo a navegação das pessoas para gerar mais visibilidade de anúncios e, portanto, obter mais lucro. E aí a gente não está mais no nível humano da coisa, a gente está mais no nível sim de dinheiro mesmo, de capital. Isso aí é negativo, tá, pessoal? Então é sobre isso que eu vim aqui falar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí, compartilhem com os amigos, e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Valeu!